Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um pós-jogo. São Paulo 1, Palmeiras 0, Palmeiras 0, São Paulo 1. Mais uma derrota para eles, né? Segunda derrota seguida no Allianz Parque, se eu não me engano. Empatamos o último jogo no Morumbi, aquele 1-1. Cara, vamos lá, hoje é um pós-jogo diferente porque tivemos um time reserva com alguns jogadores do time C, com Luiz Adriano, Felipe Melo do time A. Se bem que eu não sei mais se Felipe Melo é titular ou não, Luiz Adriano nem ele sabe se ele quer jogar ou não quer. Quero começar com um tema muito polêmico que eu acho que a maioria das pessoas aí vai comentar. Vamos lá, Abel Ferreira. É incriticável? Não. É um crime falar mal do Abel Ferreira? Não. É um crime pedir a saída dele? Sim, lógico. Primeiro de tudo, ninguém no mundo pode pedir a saída de um Abel Ferreira, pelo amor de Deus. Olha tudo que o cara fez. Se você tirar essa semana do calendário do palmeirense, o Abel é rei. Então é o que a gente sempre fala, nem copo cheio, nem copo vazio, nem 8, nem 80. Nem o Abel é o melhor do mundo, como falavam até mesmo. Será que ele já pode se igualar a Felipão e não sei o que lá? Calma, não é o melhor do mundo e não foi essa semana que vai tirar também todo o sucesso que ele fez. Primeiro, não é um crime criticar Abel. Abel tem que continuar vida longa no Palmeiras. Só que hoje eu coloco a derrota na conta dele sim. Lembrando, quero fazer uma ressalva, tá? O São Paulo jogou hoje com todos os seus titulares e com o que tem de melhor. Hernan Crespo confidenciou no início do jogo, na entrevista, na beira de campo, que jogou com o que tem de melhor. Folgaram, inclusive, o jogo passado contra o Guarani para se preparar melhor. Já o Palmeiras teve o seu time C. Então, assim, calma, torcedor. Calma. O São Paulino, sim, que deve estar... Claro, deve estar feliz porque ganhou, mas com a pulga atrás da orelha. Porra, time C do Palmeiras, nós só conseguimos ganhar de 1-0 e com uma falha do sistema defensivo deles, enfim. Mas eu acho que o Abel ferrou no quê? Eu acho que só ele no mundo acha que Zé Rafael e Felipe Melo podem formar uma dupla no meio de campo. Não dá. Felipe Melo e Zé Rafael de volantes não existe. Deixa um meio campo muito pesado. Isso não dá. Ah, mas era o time C, time reserva. Nós tínhamos outras opções ali. Inclusive o Fabinho, meu xará, pelo pouco que teve em campo, ele soube criar muito mais do que o Zé Rafael. Tá bom? E olha que ele jogou de primeiro volante e o Patrick de Paula de segundo. E mesmo assim o Fabinho conseguiu desenrolar mais. Então vamos lá. Outra coisa, 3 zagueiros é algo que o Abel sempre gostou de jogar às vezes lá no PAOK. Eu também sou favorável às vezes, desde que você não tenha Vitor Luiz e Mike como seus alas, né? Se você tem 3 zagueiros e coloca Vitor Luiz e Mike, não dá. Também acho que poderia ter testado outros jogadores ali, como o próprio Garcia na direita e o Matias Vinha na esquerda. Ou talvez o Renan Vitor, quer dizer, Matias Vinha num segundo tempo, porque certamente o Matias Vinha, sem ter que se preocupar com defender, ele ia voar no segundo tempo. Porque se ele foi relacionado, ele tinha condições de jogo. Pronto. Assim como o Wesley, que jogou quase o jogo inteiro passado e entrou nesse jogo. Mas eu iria com o Renan Vitor, que é um zagueiro que eu gosto muito, que também atua na lateral esquerda. Agora o que temos, antes de falar do resto, o que temos que falar de destaque, Danilo Barbosa. Danilo Barbosa fez uma partida muito boa e não na dele. Ele joga também de zagueiro, mas a posição principal dele é primeiro volante. Esse cara eu acho que vai se tornar titular do Palmeiras. Seja ao lado do Gomes na zaga, como primeiro volante ao lado ali de um Danilo, de um Gabriel Menino, enfim. Gostei muito da atuação dele. Algumas críticas com a atuação. Luiz Adriano, apesar de só receber tijolada, é um desânimo, cara. Até pra sair de campo com o time perdendo um clássico, ele saiu assim, ó. Então, assim, cara, tem que dar um choque de realidade. A diretoria tem que chegar e falar, e aí, Luiz Adriano, você é nosso titular, você é craque. Mas você vai ficar ou não vai? Se for pra ficar, melhora um pouquinho o seu desempenho aí, malandro. William Bigode, gosto muito, amo. Putz, demais, demais, de verdade. Assim como eu gosto demais do Vitor Luiz. Mas futebolisticamente falando, nós não estamos aqui para falar da pessoa, do caráter, estamos para falar da jogabilidade, da postura dentro de campo.
Eu não sei se o William vai vingar, se ele vai ter melhoras, porque infelizmente não dá mais o William. Ele não consegue mais desempenhar desde aquela contusão dele nas finais de 2018 contra o Vasco. Bom, de resto, um gol numa fatalidade, Vinícius Silvestre... Eu diria que o Vinícius Silvestre errou 20% e o Scarpa 80%, né? Porque o Vinícius também jogou numa... Quando o Scarpa, né, que estava fazendo a função defensiva, ele vai meio que de costas virando pro campo, recebeu uma bola que ele já tá meio que indo pro sistema ofensivo, não é o cara para receber essa bola, principalmente ali no meio da área, na ala esquerda. Daniel Alves roubou, cruzou e tomamos gol do Pablo. Isso que é foda, nós somos derrotados por um time que tem o Pablo de atacante. Enfim, eu acho que outra coisa que o Abel poderia ter melhorado um pouco, e merece sim as críticas, ele mesmo diz, a gente tem que vivenciar 24 horas. São 24 horas de críticas pelo que fez de errado, como quando for campeão, quando vencer bem, 24 horas de elogios para ser observado. Viu que não deu certo os 3 zagueiros? Coloca o Danilo Barbosa para frente, deixa o Danilo Barbosa construir jogada como primeiro volante, tira um dos volantes, o Felipe ou o Zé Rafael, põe um jogador de ofensividade. Hoje o Palmeiras, não só o Palmeiras, acho que o futebol nacional, mas principalmente o Palmeiras, ele sofre muito com um jogador que quebra a linha. Nós temos poucos jogadores que faz aquele drible, que tenta algo diferenciado, que é o caso do Wesley. O Wesley entrou e um pouquinho da mudança do jogo veio através dos pés dele, que ele tentou uma jogada, driblou um, driblou outro, tocou. Então, assim, no final das contas, o Vinícius Silvestre não fez defesas, o São Paulo, se eu não me engano, chutou 2, o Palmeiras chutou 3. Foi um jogo atípico, repito, não é crime criticar o Abel. Hoje, pra mim, ele merece críticas. Pelo que ele armou, pelo que ele demorou pra substituir, pelas teimosias com esse meio campo pesado. Mas também temos que lembrar que o São Paulo, que é o melhor time do Campeonato Paulista, né, melhor pontualmente, falando de pontuação, tá? Veio com o seu melhor, com o seu time de melhor. E o Palmeiras veio com o seu time C. Tem muitos jogadores ali que nem do reserva é. Então, essa é uma observação que a gente tem que trazer. Beleza? Agora, a gente tem que ficar de olho, sim, com aquele problema psicológico que a gente falou. A gente vê, às vezes, o time muito apático. Tipo, foi só mais um jogo, não. Clássico não é mais um jogo. Não é só mais um jogo. Tudo bem. Nós terminamos o jogo contra o Defensa e Justiça na quinta-feira. E na sexta, no dia seguinte, já jogamos. Tudo bem. O calendário é horroroso. Mas é horroroso também para os demais que estão jogando, né? É claro, eu não vou comparar o calendário do Palmeiras ser muito corrido com o calendário do Guarani, que só disputa o Campeonato Paulista. Mas o São Paulo, ele disputou o jogo na quarta-feira, ele poupou, claro, ele pôde poupar, o nosso não, porque era uma final. Mas ele vai ter o mesmo calendário que a gente daqui pra frente. Então, assim, daqui pra frente, você concorda que Palmeiras, Santos, São Paulo, que estão na fase de grupos da Libertadores, terão Libertadores, Campeonato Paulista, por igual. Então, foco, repito, não é um crime criticar Abel Ferreira e sim pedir a saída dele. Ele não pode ser teimoso e tem que rever um pouquinho mais a mudança de pensamento, principalmente durante a partida. Agora, para finalizar, ele quer reforços. E a diretoria do Palmeiras, até agora, nada. Tamo junto, família. Tenham todos aí um ótimo final de semana. É péssimo perder clássico, principalmente para eles. Mas a gente tem que seguir. Avante palestra.